Existe um boi que também é taurino, ok? Que tem uma característica genética que não importa o que ele fizer, eu posso dar cerveja para ele, eu posso botar música clássica para ele, eu posso dar banho nele, eu posso chamar ele de filho, ele não desenvolve gordura. Com vocês, o embaixador da cozinha brasileira. Passaram 14 anos, né? 14 anos a gente veio dando, de tempo em tempo a gente vem dando um tipo de aula. A aula de hoje é completamente diferente da aula que eu dei nos últimos anos. Vou tentar explicar isso. Durante muitos anos eu dei aula contando como a gente pegava um ingrediente, interpretava a receita e focava na receita e cada passo técnico que a receita tinha. Nesses últimos anos eu mergulhei muito no que precedia a panela, a relação do homem com o meio ambiente, do homem com o pequeno agricultor. A aula hoje vai para outro caminho. Ela vai para todo o estudo que existe dentro da cozinha, focado em 3 momentos: seleção de ingrediente, meio de cozimento, como a gente vai interferir nele, e a compreensão de processos físicos químicos. É uma aula um pouco técnica, ela vai ter 3 focos: água, mandioca e carne, ok? Antes de começar a falar na parte mais fria da cozinha, vamos dizer assim, eu queria lembrar alguma coisa para vocês. A gente vem nos últimos anos trabalhando com ingredientes brasileiros, tentando fazer o Brasil conhecer melhor o Brasil, fazer o cozinheiro botar numa balança igual, não é nem acima, nem abaixo, a cozinha brasileira. A cozinha brasileira é igual, tão boa quanto... Vou explicar isso de uma outra maneira. Hoje, se você me perguntar qual é a melhor cozinha do mundo, francesa, italiana, espanhola, japonesa, eu não sei dizer. Mas eu estou seguro, muito seguro, que a cozinha brasileira não é a pior. E uma batalha da gente nesses últimos anos foi muito pensada nisso, em divulgar ingredientes obscuros, priprioca, puxuri, mandioca, maniocal, coisas que a gente mesmo desconhecia. E não me assusta que a maioria de nós nunca tenhamos experimentado esses ingredientes. Não me assusta que o Brasil não conheça bem os ingredientes brasileiros. O que me assusta, o que me estarrece, o que me faz mal é pensar quantas pessoas no mundo conhecem um pé de laranja sem laranja. Eu não estou falando de ingrediente exótico. Eu estou falando de uma coisa que está em todas as camadas sociais desde o primeiro dia das nossas vidas, em qualquer lugar do mundo. Existe uma clara desconexão do homem com o alimento no seu primeiro momento, que é a vida. Talvez o desperdício, talvez o descaso, talvez pequenos passos de até desprezo ao alimento, como tirar uma parte dele e jogar no lixo, ou comprar um ingrediente e não usar, vem porque a natureza nos dá de graça. Aí começa um ponto de reflexão. Por que isso chega às nossas mãos? Mais do que um ingrediente, quem nunca largou uma torneira aberta? É ingrediente também. E é dele que nós vamos começar a falar agora. Nesses anos eu fui trabalhando muito no Japão, criando uma obsessão pela cozinha japonesa e querendo entender como é que eles construíam o sabor. E é uma maneira muito simples, é sempre uma tríade de 2 ou 3 ingredientes, mais um tempero, a busca incessante do ingrediente no seu melhor momento. E eu, em primeiro momento, fiquei com aquela fascinação. No segundo momento, eu fiquei muito fascinado pela cozinha japonesa, pela economia de gestos. Não existe um gesto perdido, não existe uma energia gasta sem razão. Desde o fogo, a água, ou o simples ato de cortar, a precisão era o que contava. E aí fiquei fascinado, mais uma vez, por esse universo
da inteligência do esforço. E convivendo com os chefes, eu reparei em uma coisa. Qualquer lugar que eu chegava, ia cozinhar, ou recebia um chefe para cozinhar, ele queria experimentar as águas. E eu achava um pouco, talvez quase exagerado. Mas se todos faziam isso, não podia ser sem sentido. E comecei a pesquisar o porquê é que as águas são diferentes e como é que elas funcionam. Eu vou pedir, daqui a pouco minha turma vai entrar, a gente vai fazer uma degustação de alguns produtos. Basicamente o que nós vamos falar agora é de água alcalina, eu ainda não vou entrar em temperatura, eu vou falar só de pH de água. E vou fazer um passinho para vocês aqui. Deixa eu só pegar a minha... Não dá para entender aqui, meu óculos. Para a gente entender melhor a água alcalina. Eu vou mandar sair daqui a pouquinho. Esse aqui, para quem não conhece, é o Rubens sem Instagram. O Catarina que trabalha com a gente. É a mente perturbada que me ajuda a fazer essas coisas aqui. Vamos começar com duas águas. A torneira, a água é um dos veículos mais importantes de cozimento. Se nós precisamos de fogo, nós precisamos de água. É simples assim. A água você pode levar ela de alcalina a ácida num parâmetro de 14 pontos. 14 pontos é o número que nós vamos guardar na cabeça. Em via de regra, a água que a gente sai da torneira em São Paulo é 5,5, às vezes um pouquinho mais abaixo. Uma água neutra, ligeiramente ácida. Eu vou usar 2 vezes água alcalina. Daqui a pouco eu vou pedir para os meninos entrarem no palco. Eles vão entrar com os pratos. Cada prato tem 2 copos e alguns ingredientes. Eu vou pedir para vocês não dividirem, ok? Um prato para cada 2 pessoas, apesar de que eu acho que vai dar para todo mundo. Fazerem os passos que nós vamos fazer, que eu vou fazer agora juntos e todo mundo experimentar. Água da torneira, água alcalina. Eu tenho aqui uma água que deve estar 5,5 e uma água a 9,5, bem mais alcalina. E o que eu vou fazer aqui é pegar orégano e colocar mais ou menos a mesma quantidade. Vou mexer, primeiro a alcalina. E depois a de pH normal. Obrigado. Qual é a grande diferença aqui? Chama relação de osmose, relação osmótica entre as duas coisas. A água alcalina vai fazer com que... Vamos entender primeiro a relação osmótica. Quando a gente faz um chá, quando a gente faz um café, a água molha o chá passa a cor. A água alcalina ajuda a liberar toda a parte, para ficar mais fácil de entender, verde da erva. Os aromas e sabores são completamente diferentes. Daqui a pouquinho nós vamos passar os copos. Eu vou pedir para vocês fazerem, dividirem, provarem juntos e poderem ver. Aqui não consigo ver ainda, mas talvez dê para ver aqui que eles já apresentam em pouco tempo diferença de cor. Uma fica bem mais escura que a outra. Outro passo que eu vou pegar uma água de torneira 5,5, uma água um pouquinho mais ácida. Essa daqui 9,5, essa daqui 4,5. Ok? Uma água ácida. Vou pegar tomatinho verde do mesmo pé e vou colocar 3 na alcalina e outros 3 na água. Pode sair. 3 na água da torneira. Vou esperar de 3 a 4 minutos e nós vamos experimentar os 3. Os tomates já vêm marinados ou lavados para vocês, mas o orégano não. Nós vamos fazer os dois, experimentar os dois juntos. Esta diferença que vocês vão sentir, tanto na lavagem do ingrediente,
quanto provocando as relações osmose até agora sem temperatura, o mesmo ingrediente solta o sabor completamente diferente. Isso vai ficar muito mais claro se a gente fizer a degustação. Você tira do mesmo pé e dá uma grande diferença. Experimenta uma água e outra, dá muita diferença. Quando você soma a temperatura, ou seja, a preparação dos caldos bases, hoje no Dom, são todas feitas com águas alcalinas. Todas as lavagens de verdura e legumes são feitas algumas vezes com águas ligeiramente ácidas, algumas vezes com água ácida, principalmente limpeza de bancada. A gente chega a limpar 2,2, 2 é o suficiente para mim ter uma água tão ácida que é quase um desinfetante. E a gente tem conseguido resultados de sabor excepcionais. Vai ficar mais facinho, os meninos já estão entrando em cada uma dessas bandejinhas aqui, com licença. Tudo bem? Eu tenho um copo com um A marcado em azul, que é a alcalina. Desculpa, que em verde, que é a alcalina. Está escrito, tem AL marcado. AL. E a A normal em azul, corrigindo, é a normal. Os dois tomates, o N é o normal e o A, que está escrito em preto, é o alcalino. Ok? Nós vamos sempre experimentar o normal para depois experimentar o alcalino. Eu pedi para todo mundo fazer, que é para a gente entender quanto é rápida essa reação, o quanto o alcalino trabalha em favor do ingrediente, ou da, melhor, não do ingrediente, mas da relação osmótica. Não precisa nem mexer muito, tá? Dá uma mexidinha rápida. Vamos dar 30 segundinhos e agora vamos já começar primeiro. Sentir o cheiro sempre do copo que tem a água normal, que é o copo que está marcado em azul. E em seguida vamos sentir a diferença olfativa, o cheiro diferente. Da água alcalina. E em seguida vamos experimentar as duas. Primeiro a normal e segundo a alcalina. A gente vai notar também agora, começa já a dar a diferença de cor das águas. A água alcalina já começa a ficar literalmente mais esverdeada. Por isso eu falei dos sabores mais verdes, a parte mais herbal. O cozinheiro precisa entender essas coisas. Vou contar uma coisa para vocês que eu vejo há muitos anos. Você pede para a pessoa passar um bife ou fazer um ovo, você dá uma frigideira. E aí o botão de liga e desliga, parece que só existe uma função, liga e desliga. A coisa mais rara que tem é as pessoas usarem fogo alto e fogo baixo, ou usarem as variações de fogo alto e fogo baixo durante o cozimento. Aquele botão também é um ajuste. Esse que nós estamos, também é um ajuste. Se vocês conseguirem começar a trabalhar essa compreensão do que é o meio de cozimento, o mesmo caldo, a mesma receita, com os mesmos ingredientes, começam a ganhar diferença. Vamos seguir em frente agora e vamos agora para os tomatinhos. Vamos pegar um tomate que está na água normal. Acreditem, são do mesmo fornecedor, são orgânicos. Eu vou até falar um pouquinho depois do tomate não orgânico, porque com a diferença de água. Come. Em seguida, vamos pegar o tomatinho da água alcalina e comer. Não tem sal, não tem açúcar. Não, experimentem a água se alguém duvidar. E come o tomatinho. Imaginem isto com fogo. Imagina a hora que eu manobrar temperatura. Para quem já tentou fazer chá a frio, chá quente, café frio, caldo frio e caldo quente, vai entender como a função do meio do cozimento
altera o sabor ou o resultado final. Alguns passos importantes na cozinha são muito tênues, quase invisíveis. E eles existem, a gente tem que tentar dominar eles. Vamos falar de mandioca agora. Mandioca é a raiz do Brasil, né? O único ingrediente que está de norte a sul, de leste a oeste, em todas as mesas do Brasil, ou melhor, em todas as refeições, porque nem todo mundo no Brasil come em mesa. Isso não é feio, é cultural. O que tem é mandioca. Arroz e feijão tem no sul, sudeste. Quando estiver andando pelo Brasil, o arroz e feijão não é tão presente quanto a gente supunha. A mandioca, mais de 280 tipos de mandioca catalogados pela Embrapa. De cada espécie de mandioca haverá variação se ela estiver mais próxima da água ou mais distante da água. Com muitas vezes altitude pode dar. E o Giovanni, por exemplo, que é meu braço direito, deve estar em algum canto. Cadê o chefe? Está ali, ó. 20 anos trabalhando junto. Esse é o chefe de verdade do Dom. O Giovanni acredita, e como ele acredita, eu acredito igual, que colher a mandioca na lua certa também dá diferença. Conceitos da biodinâmica estão presentes na vida campesina e a gente muitas vezes nem percebe. Da mandioca a gente faz, é um universo. Da mandioca todo mundo sabe do tucupi, da minha paixão pelo tucupi, todo mundo conhece a farinha de mandioca, todo mundo conhece a tapioca. Uma das receitas mais famosas do Brasil é pão de queijo. Pão de queijo, quando você pergunta os ingredientes, as pessoas falam queijo, manteiga ou gordura, polvilho. O Brasil agora já se rende conta, mas o mundo precisa aprender duas coisas. Polvilho e mandioca, polvilho e tapioca é a mesma coisa. Então, só para dar um exemplo para vocês, se uns dias vocês quiserem fazer tapioca em casa, não tenho tapioca, mas tem um saquinho de polvilho seco. Você vai, umedece aquele polvilho seco, coloca na frigideira que, milagrosamente, ele vira tapioca, tá? Tudo é uma questão de regionalismo. Em uma região, um amido de mandioca recebe uma nomenclatura, no outro, outra. Tapioca é uma palavra que existe em vários idiomas. O problema é que esses idiomas, francês, italiano, ou inglês ou malaio, acreditam que tapioca é um ingrediente asiático. Por quê? Porque a China, provavelmente durante as navegações, quando as Américas mandou o tomate, as batatas, o café, vários ingredientes para a Europa, o chocolate, provavelmente a tapioca foi. A gente não usava, a China usou. É engraçado pensar que se na natureza ou no mundo animal a paternidade pode ser contestada, mas a maternidade é segura, na cozinha não. Quem usa é que é o dono. Então, o Brasil precisa conhecer, entender e reivindicar melhor. A gente começou a mergulhar. O Dom Restaurante hoje continua tendo pão no nosso menu degustação, para quem pede. Senão nós não servimos mais pão, ou não servimos mais o pão à base de trigo. O que a gente vem trabalhando é a mandioca e as suas variações. Em algum momento do menu, vai chegar à sua frente o que é a fonte de carboidrato mais presente no Brasil, que é o beiju de mandioca. O beiju de mandioca, primeira coisa que me fascina é a história que tem atrás dele. Esta é uma atividade feminina.
ok? São as mulheres que ralam a mandioca, que separam, que fazem a farinha e que depois vão preparar os bijus. Quando você mostra um biju, todo mundo fala, mas é tapioca. Não. Não se enganem, porque eles têm o mesmo formato, que eles vão ter o mesmo sabor, a mesma textura e são compostos do mesmo ingrediente. O biju normalmente é feito em aros grandes, 60, 70 centímetros. Quando as mulheres acabam de fazer, ele ainda está macio, e então existe o biju para comer no dia, ou nos 1, 2 dias, que é esse biju molinho, que nem nós vamos comer, e muitas vezes elas deixam o mesmo biju secar no sol. Por quê? Porque esse biju vai durar 1 semana, 15 dias, porque na tradição indígena, muitos povos eram nômades ou as dificuldades de conservação, e esses bijus eram guardados por muito dia. Nós fazemos diariamente, aliás, nem diariamente, nós fazemos para cada serviço do dom uma quantidade de biju, servimos na hora com as nossas variações, e a gente tem no pratinho de vocês uns triângulos pequenininhos de massa aqui do lado. Aí esse pode pegar e comer. O biju que a gente faz no dom hoje é feito de farinha d'água ou farinha pubada. Todo mundo sabe o que é puba? Ótimo. Então é uma farinha que ela é um pouco mais azeda. Conforme a farinha, eu não consigo receber a mesma farinha todo dia. Tem uma época que a gente tem que pegar de um lugar, tem que pegar de outro. Às vezes eu posso ter uma variação de farinha. E neste caso eu somo, então a gente umedece a farinha, ok? Como se umedece a mandioca, a tapioca, desculpa. Coloca, às vezes, um pouco de tapioca para garantir a liga correta. Essa farinha vem, às vezes, de 4.000 quilômetros de distância. Tem que chegar em São Paulo. Às vezes elas não estão tão frescas. Às vezes veio de um outro produtor. Existe pequena variação, sim, nas nossas farinhas. Então, a gente, por segurança, sempre soma um pouquinho de tapioca quando necessário. E faz como se faz o bijuzinho de tapioca. Biju de mandioca, biju de tapioca não é a mesma coisa. Sabor, textura, o resultado é diferente. O caso que a gente está fazendo hoje, volto a falar, farinha d'água, pouquinho de tapioca e manteiga de garrafa, ok? A nota de ranço que a gente aparece é de uma manteiga. Rapidamente, para falar de manteiga de garrafa, a priori a história que vem, ou a origem da manteiga de garrafa, é uma manteiga que saía do processo de fazer queijo. O Nordeste do Brasil é muito quente, eles tentavam fazer queijo, muitas vezes, na hora de cozinhar a massa, passava um pouco a temperatura, ou por conta do fogo, ou por conta do ambiente, e saía uma gordura, saía uma manteiga rançosa e que era guardada na garrafa. Tem gente que fala que é manteiga clarificada. Não. E aí eu vejo pessoas assim, por exemplo, elas começam a gostar de yoga. Eu também gosto de yoga. E aí elas entram na história, piram, vamos virar yoga e vamos fazer uma coisa super legal, vamos fazer uma alimentação legal e vamos usar só ghee. Então, esse ghee lá da terra que eu vejo da Índia, lá no Nordeste, chama manteiga de garrafa. Então, para vocês que gostam da yoga, que nem eu, que gostam da alimentação ayurvédica, que nem eu, por favor, gosta de comida nordestina também, tá? Não compra as coisas pela embalagem, não compra pelo produto. Obrigado. Quando a gente decidiu mergulhar nesse universo de pegar a mandioca e tentar conhecer ela e ficar pensando e fazendo produtos, e faz uma coisa e faz outra, a gente vem texturizando o caldo nesse processo de ir para o Japão, conhecer as possibilidades da água alcalina. Eu acabei conhecendo um outro ingrediente que é muito parente da araruta, eles chamam kuzu, e eles às vezes texturizam um caldo, pegam um caldo líquido e engrossam com aquilo, e aquilo tem muito pouco interferência de sabor principal, mas ainda tem interferência de sabor. Ou seja, se você põe um cogumelo e engrossa com kuzu, aquele caldo de cogumelo, você ainda vai sentir uma notinha de kuzu. Se você fizer isso com maizena, você vai sentir aquele finalzinho de boca de maizena. No processo de conhecer a mandioca, eu resolvi começar a texturizar caldos com tapioca.
E eu descobri que a menor interferência de sabor que eu consigo nesses agentes de texturizador sem gordura é tapioca. Uma sopinha ligada com tapioca ganha outra percepção na boca. Vamos entender isso melhor. Todo mundo sabe que é um café fraquinho e um café forte. O que muda de um para o outro? O quanto longo ele é na boca. Você vai tomar um gole e quanto tempo ele vai ficar aquele sabor na boca. Outros agentes ajudam a deixar o sabor mais longo na boca. Por exemplo, colágeno, gelatina. Você faz um caldo, vamos falar um caldo de feijão. Classiquinho, um pouquinho de alho, cebola, louro para quem gostar. Coloca um pedaço de bacon, faz o seu feijão e ele tem um sabor incrível e vai ficar um pouco na boca. Se eu colocar um pé de porco no cozimento, o que acontece? Ele vai ficar mais brilhante. É a gelatina. Igual aquela que fica tremendinho de morango na geladeira. Como é que vai ser na boca? A gelatina demora mais para se dissolver. Aquele sabor fica mais tempo na boca. É exatamente o que a gente vai tentar fazer com a texturização de tapioca. Não vou fazer essa degustação hoje, não dava, mas dá para todo mundo testar. E mergulhando, vamos fazer, né? Pecado. Mas eu vou, bom, enfim. Vou falar de uma coisa que nós fizemos no ano passado, no mês eu já apresentei, mas vou falar hoje de novo. Uma coisa que hoje em dia a gente chama de ego de mandioca. Por que a gente chama ego? Ego, de egocentrismo, de beleza, de se achar. Porque o ego é uma coisa inflada, bonita, exuberante. Isso é parte e não é nada. Ok? O ego é mais ou menos isso aqui. Nós pegamos e começamos a fazer. Partimos da ideia de pegar e fazer uma massinha de mandioca, de farinha de mandioca. Eu e o Rubens, principalmente o Rubens, começamos a pensar basezinhas de canapé, coisinhas que a gente podia fazer diferente com tapioca. E ele fez uma coisa muito difícil. Pegou mandioca, água, misturou e fez uma bolinha de massa. E aí nós começamos a assar, cozinhar, fazer vários processos, tentar fazer um bijuzinho e ver o que saía. No meio dessa história, Catarina Rubens, sem Instagram, resolveu fritar. Quando frita, ela infla. E a gente começou a fazer, em vez de batata soufflés, mandioca soufflé. Quem quiser tem aí no pratinho. Olha o barulho. Não é nada. Farinha de mandioca e água. Ok? É só a dificuldade da simplicidade. É tão simples que às vezes a gente não se dá conta de que é possível. Não é no restaurante Dom. Dá para fazer em casa. Não precisa de equipamento nenhum. Se não tiver um cilindro de abrir. O processo, vamos lá repetir. Farinha, dessa farinha d'água, dessa farinha pulbada e água. Faz uma bolinha. Deixa descansar por uns 15 minutos, só para que ela fique um pouquinho mais homogênea, para que a água consiga entrar até o centro dos grãos maiores. As farinhas têm uma granulometria, partes mais grossas, partes mais finas. Espera uns 15 minutos. Tira bolinhas de 5 gramas, 5 a 7 gramas. Mexe nelas um pouquinho, passa no cilindro de pasta, aquele cilindro de abrir macarrão, frita. Demora esse tempo a fazer. Ok? Assim, não é mais longo do que eu acabei de falar. Em 15 minutos você faz uma quantidade. Eu queria pedir para um garoto que trabalha, que está aqui, que chama Daniel Park, vulgo Coreia. Coreia com Instagram, vem aqui. Coreia tem 21 anos. Ele é mais novo que meu filho mais velho. Vai lá.
O Dan- Ele não fez escola de cozinha. Se eu soubesse, eu não tinha deixado de entrar na cozinha. Mas ele conseguiu um jeitinho de entrar na cozinha. Hoje é um dos nossos melhores cozinheiros. Com 21 anos, esse menino cozinha muito bem. Deus não veio no mundo, botou o dedo na testa desse menino e falou, olha, você vai cozinhar bem. Ou botou o dedo na minha testa e falou, ilumine aquele coitadinho. Nada. Nada. Esse cara, com 21 anos, chega no restaurante antes do horário. Eu tenho que mandar ele embora de tarde da cozinha, porque ele não vai embora. E eu me ferro com o Ministério Público, porque tem horas de trabalho. E tem uma... Depois ele volta de noite, depois ele está e vai até de madrugada. Tem só uma coisa que transforma um bom cozinheiro num cozinheiro excepcional. Dedicação, prática, repetição. Se existe alguém que hoje no dom cristaliza isso, não que seja o único, eu tenho uma turma, eu vou pedir para vários virem aqui em cima, mas esse menino tem essa virtude, essa gana, essa obsessão, essa vontade de ser um cozinheiro melhor, porque é consciente que não fez uma escola de cozinha e se apaixona por isso e quer entender e fazer, e deve nos deixar em breve para fazer uma aventura na Europa. Aí parece que ele pediu para mim fazer isso. Mas eu chamei ele aqui por mais um motivo. Nessas minhas idas ao Japão, a gente ia fazer essa receita hoje, mas faltou um equipamento muito importante e muito caro e muito raro, que chama micro-ondas. Que é o seguinte, eu comecei para o Japão e me apaixonei por aqueles mochis, aquelas pastinhas de arroz. Há um tempo atrás, fui ao Narisawa e comi como se fossem uns nhoques de kuzu, uma textura incrível. Aí eu olhei para o Catarina e falei assim, vamos fazer um de tapioca? Ele foi ajudar o Narisawa no último jantar que ele fez aqui no Brasil, e ele ficou lá 40 minutos batendo a coisa de kuzu, dando ponto, Narisawa em cima dele, 40 minutos mexendo uma panela, Narisawa cortando tudo quente, não sei o quê. Aí ele falou, chefe, aprendi, vamos fazer? Vamos tentar. Chego na cozinha, ele está lá metido, eu tomo da mão dele, a gente faz, não sei o quê, não deu certo, fica atrasado, nada funcionava. Passa um moleque de 21 anos e fala assim, minha mãe faz isso em 4 minutos no micro-ondas. E faz. Nós no Dom Restaurantes vamos atrás de água, vamos atrás de mandioca, vamos atrás do que for, mas não perdemos a vontade de ouvir e testar a mãe de um menino de 21 anos que não fez escola de cozinha e que está todo dia com a gente. Então, publicamente, quero agradecer ao Daniel pela importante contribuição. De ensinar a gente a fazer uma coisa muito simples. Basicamente, água e tapioca, na proporção correta, dissolve bem, 4 minutos no micro-ondas. 1, 2, 3, 4, está pronto. Coloca num saco de confeitaria, bandeja com água gelada, banho-maria gelado, depois vai com a tesourinha cortando e está pronto. Coloque o sabor que você quiser dentro do tapioca ou no caldo ou na sobremesa que você vai servir. Manda um salve para sua mãe lá, que ela... Eu queria pedir para outro cara subir, que é o Giovanni. O Giovanni não dá para... Toda aula eu conto uma história do Giovanni, eu vou contar uma delas. Quando a gente começou a trabalhar, ele era magro, tinha cabelo. Eu era magro e meu cabelo era escuro. Nem tem cabelo, nem vai. 1997, se eu não me engano. O Giovanni já estava um tempinho trabalhando comigo. Começou uma carreira de muito bom cozinheiro. Ele começou comigo lavando louça. E rápido saiu num dia dos namorados, faltou o cara da grelha. Mandei ele para a grelha. Ele não sabia se fazer. Eu falei, vai. Foi, mandou bem. E assim começamos um trabalho. E já muito cedo deu para perceber que o Giovanni era um cara diferenciado no ato de cozinhar, no amor da cozinha, na entrega dele, de até lavar a louça e cuidar da coisa dele mais rápido para ajudar os outros.
recebo uma ligação e me pedem para um dos meus cozinheiros fazer um concurso de cozinha. Cheguei para o Giovanni e falei, Giovanni, quer fazer? Ele falou, quero. Falei, ok, então o tema é uma carne e um peixe. Eu peguei, encomendei, fiz uma carne e um peixe, dei o passo a passo da receita, uma receita que não era simples, porque era um filé, era um pernil de cordeiro, tinha que abrir ele, desossar, tirar uma parte dele, fazer um recheio, colocar de novo, amarrar, fechar, fazer a crosta, assar e aí montar o prato. O de peixe era menos complicado. Mostrei para ele isso num dia, no dia seguinte entro na cozinha de manhã, olho, está lá um prato de peixe e um prato de carne montado. Olhei para ele e falei, quem fez? Ele falou, fui eu. Eu falei, quem te ajudou? Ele falou, fui eu. Eu falei, não é possível. Ele falou, não é possível, eu fiz. Pedi para ele fazer de novo, ele fez perfeito. Vai para o concurso, foi para o concurso, ganhou o concurso. Ganhou o concurso, ele ganhou $1.000 no concurso, você lembra disso, chefe? Aí ele veio para mim e falou assim, o que eu faço com esse dinheiro? Eu falei, esse dinheiro você guarda em casa. Ele falou, não, todo mundo me falou que dinheiro não se guarda em casa. Eu falei, chefe, essa é a única exceção que existe. Põe em casa, porque esse dinheiro em casa valoriza. Eu não sei se ele guardou em casa, mas ele guardou. Aí eu estou montando o Dom. E aí eu tinha sócios que falavam que eram muito ricos e que eles iam botar dinheiro e que... Deu ruim. A gente sofre, a gente põe o coração, a gente põe tudo dentro de uma história, da construção de um restaurante. E um dia, eu desesperado, a obra ia parar, faltava dinheiro. O chefe me pergunta, tá tudo bem? Eu falei, não. Ele falou, o que está faltando? Eu falei, dinheiro. Ele falou, dólar resolve? Eu falei, ué, se eu tivesse os mesmos $1.000 que ele tinha ganho um ano anterior, ele me emprestou para montar o Dom. Durante muitos anos, eu e o Giovanni temos uma relação de pai e filho. Eu não sei quando eu sou pai, eu não sei quando sou filho, mas é uma relação de pai e filho. De amizade, mas sempre teve uma relação de empregado-patrão. E eu fiz questão de que ela fosse assim por muitos anos. Por quê? Porque eu devia dinheiro. Se eu pegasse esse cara e botasse como sócio, o que eu estava dando para ele era uma dívida, não era um agradecimento. Hoje eu estou muito feliz de poder falar para todos vocês que o Giovanni também é meu sócio nos restaurantes. Ele tem uma parte do Grupo Dom dele, e é uma forma que eu faço questão de contar a todos que ele não ganhou, ele construiu. O Dom só existe para Giovanni. Queria pedir para 2 meninos mais subirem aqui. Alejandro e Márcio Quido, do Açougue Central. Esses 2 caras vêm fazendo um trabalho excepcional no Açougue Central. O Açougue Central é uma casa de carnes que a gente tem. Bonita camisa, Fernandinho. Na Vila Madalena. O Açougue Central nasceu de uma inconformação minha. As pessoas adoram comer o subuco, mas músculo não é legal. Músculo é carne de pobre. Buff bourguignon. Até onde eu aprendi aquele músculo com vinho. Mas na França tem uma coisa chamada onglet. Um corte que só tem bistrô, você come com cebola, com vinagre, é incrível. É uma parte do peito do boi. Mas eu tenho outros amigos que são ainda mais chiques e muito mais modernos e muito mais escolados. Eles vão para Nova York. Eles vão para Nova York e eles comem pastrame e brisket. Pastrame e brisket é feito de peito bovino. Eu fiz uma casa pensada em mostrar para as pessoas que não existe carne de primeira ou carne de segunda. Talvez possa existir um boi de primeira e um boi de segunda. Pode ter cozinheiros de primeiro
e de segunda. Todas as carnes bem trabalhadas. Carne é um mundo tão complexo quanto os vinhos. Começamos então a fazer esse trabalho com um tipo de raça, ou dois tipos de raça, que é o Angus e o Wagyu. O Wagyu é aquela carne que todo mundo fala japonesa, que escuta música clássica, que toma cerveja, que ganha massagem. Acredita quem quer. Mas ela nasce desta origem, sim, numa região que chama Kobe. Aí as pessoas falam assim, Alex, qual que você prefere, Kobe ou Wagyu? É praticamente a mesma coisa que nós estamos falando. Vamos entender que Kobe é o Wagyu de uma região. É tipo falar da mandioca do Nordeste ou da Amazônia. É só o produto, o animal é o mesmo. Aí o Angus, qual é a diferença? É praticamente a mesma raça, só que uma variação que se desenvolveu no Japão e a outra que se desenvolveu na Inglaterra. Qual é a grande família desses bois? Chama taurinos. Ok? Geneticamente falando, na classificação animal, eles são taurinos. O que é o gado que a gente tem no Brasil? Zebu, boi. Aquele que nós comemos a picanha e que nós comemos o cupim. Taurinos têm cupim? Não. Então vamos entender o seguinte, que a primeira diferença entre a família dos taurinos e dos zebuínos, e ela é visível, é aquela corcundinha que ele tem atrás, que é o cupim, que a gente adora, que a gente já usou no Dom. Mas no açougue central, a gente, nos primeiros anos, 2 primeiros anos, a gente botou muito foco nos taurinos. Por quê? Porque aí vem a segunda diferença, que nem sempre é perceptível com o animal vivo, que chama marmorização. Os taurinos têm gordura entremeada, a carne. Os zebuínos têm capa de gordura externa. A gordura entremeada, aqui eu trouxe um pedaço que nem está tão gordo assim, mas dá para ver, ele é uma carne que tem essas veias brancas. Isso vai trazer sabor e maciez para a carne. E a gente começou esse trabalho de pegar carnes de segunda. Pegar um acém, uma paleta, e começar a assar, cozinhar ou trabalhar o forno na panela para conseguir variações e mostrar. Desde março desse ano, essa é a primeira vez que nós vamos falar disso publicamente, a gente começou um segundo trabalho com outros 2 tipos de carne. Existe um boi que também é taurino, ok? Que tem uma característica genética que não importa o que ele fizer, eu posso dar cerveja para ele, eu posso botar música clássica para ele, eu posso dar banho nele, eu posso chamar ele de filho, ele não desenvolve gordura. Somente 2 raças no mundo têm essa característica ou esta formação genética, onde o gene da gordura inexiste. A primeira raça chama azul belga e a que a gente trabalha hoje, piemontês. Uma carne 0 gordura. Ok? O que essa carne tem de diferente além de gordura? Pô, se ela não tem gordura, ela é dura? Não. Por algum outro motivo genético, ela consegue ter sabor e maciez, apesar da ausência de gordura. Qual que é a tradicional maneira de comer? Normalmente se come uma cruda piemontesa, a carne crua. Pode ser com uma fonduta, pode ser só com trufa, pode ser só com azeite. Cada um encontra a sua maneira. Com rúcula, cada um acha a sua maneira de trabalhar. Por que é que se come crua? Porque a textura dela é excepcional. O que nós temos aqui de diferente é uma textura de carne crua incomum. Dá para fazer churrasco, dá para botar no forno, dá para assar na panela, todos ficam bons, mas essa carne tem uma característica, crua, ela é imbatível. Esta carne aqui tem uma outra característica. No churrasco, talvez ela seja imbatível. Esses 2 cortes, ou essas 2 raças, são de bois taurinos. Ok? Zebu não é bom?
Aí a picanha que a gente comeu na vida não é boa? Lógico que é. Tem nada de errado. Um pouco para mostrar para mim, para o Brasil, para a minha equipe, para o mundo, que a gente é apaixonado por gado, por ingrediente, antes de mais nada, por ingrediente. Há anos atrás eu comecei um relacionamento com a Beef Passion, com uma turma de criadores de gado, para tentar buscar um gado da melhor qualidade, com os melhores resultados gustativos, com os melhores resultados de digestão e principalmente amigo do meio ambiente, onde pudesse ser possível criar boi sem agredir ou agredindo minimamente o meio ambiente. E essa relação foi crescendo, 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 até eu lembrar de um dia de comer em Portugal, ou na Espanha, ou na região sul do Pantanal brasileiro. Se você pegar um peão, daquele que monta na sua mula ou no seu cavalo crioulo, vai apartar gado todo dia, vai laçar, vacina, marca, faz a lida diária do gado, perguntar para ele assim, separa um boi para você comer dessa manada aqui, ele vai separar um, que é o mesmo boi que separa em Portugal, que é o mesmo boi que separa na Espanha. Porém, na Espanha e em Portugal, eles são de gado taurinos. Aqui ele é zebuíno. Diferença dos dois, capa de gordura, mármore de gordura. Guarda essa informação que eu falei agora. Se você pedir para separar um boi para você comer, qual é o boi que ele separa? Ok? Vamos lembrar disso, eu vou voltar nesse assunto. A maneira com que nós criamos gado no Brasil diz mais ou menos o seguinte, o que se procura é um novilho precoce ou um novilho super precoce. Por que é que tem que ser novilho precoce ou super precoce? Vamos pensar no seguinte, vamos pegar um menino de 15 anos e vamos ver a musculatura dele. Um menino de 15 anos, muitas vezes já tem o tamanho de um homem. Só que ele não se formou totalmente. O braço é mais molinho. Ele com 20 anos vai ter um braço de homem. A carne está dura. Não preciso nem falar. Então, que o novilho precoce, super precoce, tem uma carne mais macia. O boi deve ser abatido entre 18 e 22 meses. Esse é o do super precoce para o precoce. Por que é que ele tem que ser abatido nessa coisa? Só por conta da musculatura? Sim. E se passar dessa fase, o que acontece? Ele vai custar mais caro para o produtor. Por quê? Porque ele come e não converte mais. Já a quantidade do que ele come e o que ele cresce já parou. Ele é rentável entre 18 e 22 meses. Então vamos entender o seguinte, que toda picanha que nós comemos na vida é de 18 a 22 meses? Sim. Novilho super precoce. Então tem que ter uma fábrica de bezerro, né? Tem que ter uma vaquinha ali para produzir bezerro para cacete. Sim. Como é que é a vida dessa vaca? Essa vaca vive de 13 a 15 anos produzindo um filhote por ano. Se um ano ela falhar, ela é descartada. Então nós vamos ter as velhas matrizes. Essas matrizes são vacas velhas. E na hora de separar o melhor gado para ir para o frigorífico, você vai ter o novilho precoce e o novilho super precoce, que é a primeira seleção de carcaça. Depois você vai ter carcaças ou de genéricas, de raças outras, ou alguma má formação, que vai cair por outro preço. E depois tem uma parte do frigorífico que chama graxaria. A graxaria pega o boi de última qualidade para transformar naquela comida que a gente... Não vou falar o que é. Não vou falar que é salsicha nem hambúrguer, tá? Pelo amor, não fui eu que falei. Essa vaca, depois de parir de 13 a 15 vezes, ou viver 13 a 15 anos, sem falhar um ano, foi exaurida e ainda é vendida como descarte. Deu para entender isso? Novilho precoce, as matrizes, como é que vai vendida a primeira seleção, o que é vendido para a graxaria. Isto dito,
Portugal, Espanha e o peão do Pantanal Sul do Brasil, você chega num rebanho e fala para ele assim, tira um boi para você comer, ele não pega o novilho precoce. A primeira coisa que ele pega é a vaca velha. Vamos voltar naquele menino de 15 anos de idade. O menino de 15 anos de idade tem um braço grande, mas macio. O homem tem duro. Como é que é o braço do velhinho? Alguma coisa tem aí. Se em Portugal, se na Espanha, se o cara que viveu a vida inteira manobrando, mexendo com um boi, escolhe uma vaca velha para comer, peguei Ricardo, um amigo da Bife Passion, falei, vamos fazer uma vaca velha. Alex, mas não vem com essas ideias. Eu falei, pô, eu pago, vamos comprar 20 vacas. A gente põe 20 no coxo, 20 no pasto verde. Fizemos. Eu não fiquei feliz com o resultado primeiro que nós obtivemos com as vacas. Nós fizemos de 20 vacas, 10 vacas de cada, sofrendo acabamentos diferentes. Eu gostei muito da vaca que vai comer broto, e é importante entender isso. Elas são vacas velhas, algumas delas têm problemas já de dentição. Quando um boi começa a criar problema de dente, ele morre por inanição, ele não consegue mais comer. Então essas vaquinhas, para a gente exigir menos delas, já que elas foram muito exigidas nesses anos, a gente dá um capim que é um capim de um ciclo mais rápido, que brota rápido, de um tipo de braquiária menorzinho. Sombra e água fresca. Essa água fresca também tem temperatura e pH controlado. Essa vaca fica 100 dias num spa. Ela fica 100 dias vivendo melhor. Aí a gente pega ela e abate. E aí você vai abater ela instantaneamente, e pela idade dela, ela desenvolveu duas características. Uma gordura amarela. Não sei quanto dá para ver a diferença de uma gordura branca e de uma gordura amarela. Dá para ver aqui? Dá para chegar no detalhe aqui? Tá. Essa gordura amarela é muito mais saborosa. A carne tende a desenvolver um sabor animal muito mais forte. É aquele sabor de churrasquinho de carne que a gente cresceu, que a gente gosta. Mas ela tem um problema ainda. Chama colágenos insolúveis. O novilho precoce não teve tempo da gelatina se quase solidificar. E a vaca velha teve. Quais são as duas maneiras de trabalhar então? Temperatura alta, longo cozimento. Por isso que existe uma receita que a gente até faz no açougue central, que é a carne de fumeiro, ou carne na graxa. Carne de fumeiro, porque a gente põe em cima do fogão de lenha, no caso da gente, a gente põe em cima da chaminé, ela vai envelhecendo, vai ficando um pouquinho defumada, a gente faz então o que é o processo da graxa. Há anos atrás, eu ia nas fazendas e comia carne na graxa, principalmente carne de caça na graxa, e perguntava para a senhora, como é que a senhora faz isso? Ela falou, faz na graxa. Eu falei, tá bom, mas como é que faz na graxa? Ela falou, é muito fácil. Eu falei, como? Ela falou, primeiro você ferve, depois você frita. É mais ou menos o que a gente faz com a carne de fumeiro. A gente pendura ela, deixa ela secar, deixa ela pegar um pouco o sabor da fumaça, pica, cozinha. Quando ela está quase secando, frita. Neste processo eu consigo quebrar, sim, os ácidos, os colágenos insaturados. Existe uma outra maneira. Existe uma outra maneira que é como se faz em Portugal e em Espanha, que é envelhecendo a carne. Todo mundo sabe que é dry age. E esta é uma possibilidade. Todo mundo sabe o que é maturado. Essa é uma outra possibilidade. Hoje, junto com o Ricardo da Bife Passion, junto com alguns pesquisadores da Universidade de Viçosa, a gente está fazendo uma pesquisa mais profunda nos diferentes colágenos insaturados entre taurinos e zebuínos. As primeiras pesquisas indicam que os zebuínos são muito melhores. Hoje, um rebanho de um gado que não tenha valor, uma tradição viva
ainda no Pantanal ou em alguns países da Europa, podem ganhar sim uma nova compreensão nossa como cidadão. Ainda ontem alguém me perguntou o que podia ser a cozinha do futuro. Um cara que eu adoro, que chama Peri Castel, está vindo para São Paulo, vai fazer trabalhou com o Ferran, o cara que escreveu tudo do Ferran. Vem falar de cozinha do futuro. O que é a cozinha do futuro? Primeira coisa, se eu perguntar para vocês o que é comer bem, cada um vai ter um entendimento. E nós não vamos ter uma opinião igual. Se eu perguntar o que é comer mal, todo mundo sabe o que é. Se eu perguntar o que é a cozinha do futuro, cada um vai ter a sua. E eu vou respeitar. Eu quero falar o que é a minha. Eu não preciso ensinar nada para ninguém. Eu acredito que no indivíduo todo mundo é bom. As ações do coletivo muitas vezes são ruins. Mas o indivíduo é bom, tem ética, tem valor e tem o bem dentro dele. Se este indivíduo exercer a cidadania, o que é cidadania? A atitude de um indivíduo em favor de um coletivo. Como é que isso se dá no dia a dia da gente? Vamos pegar um exemplo. Parar o carro no farol vermelho. Você não para o carro no farol vermelho para não bater seu carro. Você para o seu carro no farol vermelho para melhorar o trânsito da sua cidade. Você não faz isso pensando em você. Você faz isso por benefício coletivo. A cozinha do futuro não é nada diferente de pedir para cada um de nós: não cozinhe, não sirva, não coma e, principalmente, não compre o que não for de acordo com a sua ética. Eu não acredito que me dói hoje em dia essa coisa da internet, desses ataques, dessa violência, das pessoas querendo serem uma mais donas da verdade das outras. Esquece. Vamos ser cidadão antes de mais nada. Vamos respeitar a opinião dos outros. Daí começa uma mudança. Desse respeito à diferença dos outros, haja, cozinhe, compre, sirva, só o que está dentro da sua. Se você não gosta de orgânico, não usa, mas não desrespeita quem faz. Falta amor no mundo, falta respeito, falta o bem do coletivo. É incrível pensar que talvez populações, os únicos animais que tenham mais do que gente no mundo são insetos. E que eles trabalham para o coletivo. Eles não trabalham para eles trabalham para o bem geral. Talvez acho que essa seja a cozinha transformadora do futuro. Eu queria agradecer cada passinho desse que a gente faz na cozinha. Não seria possível pesquisar água, ir fundo para mandioca, mergulhar nesse universo de carne. Não seria possível se não tivesse uma equipe incrível. Não seria possível se a gente não tivesse formiguinhas que trabalham para a gente todo dia. E muitas vezes, essas formiguinhas entram e saem do meu restaurante e eu não sei nem o nome delas. Muitas vezes essas formiguinhas passam um mês e eu nem vi elas no meu restaurante. Muitas vezes essas formiguinhas saem de lá revoltadas, porque acham que são maiores do que são, porque ninguém prestou atenção nela, porque... Quero pessoalmente agradecer a todos que fizeram estágio comigo. E que são essas formiguinhas que a gente fala hoje em dia. Mas tenho mais uma coisa para falar. A gente não começa a vida de cima. Eu fui estagiário. Giovanni foi lavador de louça. Alejandro foi lavador de louça. Estagiário. Antes de ser chefe ou ser estagiário, a nossa profissão é de cozinheiro. Tenho orgulho de ser cozinheiro, não importa o momento que você vive. O chefe pode não saber seu nome, mas reconhece
o seu trabalho. A equipe reconhece o seu valor. Nem por isso isso vai te dar um salto alto e te colocar dentro de uma hierarquia rígida, dura, estreita, que é o dia a dia de uma cozinha, num lugar mais alto. O lugar mais alto é conquistado, antes de mais nada, por consistência e perseverança. Cada um desses caras que estão aqui não estão aonde estão. E tem mais uma turma, Elton, Kendi, Bárbara, tem uma turma comigo aqui. Não chegaram onde chegaram porque são meus amigos, porque eles chegaram porque são bons profissionais e não desistiram na primeira dificuldade. Não se vitimizaram porque um dia não foram reconhecidos. Não tiveram crise de choro porque alguém não olhou ou xingou eles. A cozinha é isso, a vida é isso. Para o jovem cozinheiro tem que cozinhar todo dia. E o que vai fazer o povo, o mundo olhar para você, não é uma receita incrível, um truque incrível que você aprendeu na internet. É a atitude positiva de um indivíduo trabalhando numa equipe. É a consistência, é o dia a dia, nem todo mundo acorda lindo todo dia, nem todo mundo acorda feliz todo dia. Mas todo mundo acorda cozinheiro todo dia. Tem que entrar na cozinha e ser cozinheiro todo dia. Para terminar esse momento, eu queria agradecer mais algumas pessoas. A Gil Basto, Diego, Andréia. Há 6 anos atrás, eu comprei a parte do meu ex-sócio. Há 6 anos atrás, numa conta reta, eu cheguei a dever 11 milhões de reais. Diego, meu financeiro, está aí, pode confirmar isso. Milagrosamente, para ninguém ter dúvida, milagrosamente, eu consegui pagar tudo. Quando alguém entrar na internet e falar, esse babaca faz propaganda, lembra que esse babaca tinha dívida e pagou todas as dívidas, emprega 300 pessoas e é orgulhoso de poder ter feito isso para todos eles. E para mim, e para minha família. O luxo do Dom Restaurante é ir atrás de cada um desses ingredientes e ter o prazer de dividir. Como nós dividimos hoje com vocês. Não tem segredo, não tem nada que não seja um trabalho em equipe, obsessivo, constante, frequente, de longo prazo. 18 anos de restaurante, 300 funcionários, uma equipe dedicada, não é de mentira. É de verdade, conseguiu reverter um quadro que há 6 anos atrás eu fui diagnosticado como falido. Obrigado à minha equipe, a cada um de vocês. É muito melhor ter funcionários caros do que sócios baratos. Mas vamos entender uma coisa. Se você entrou na profissão agora e acha que tem direito de ganhar 5 mil reais, não fala na internet, me convence. Me convence a te pagar muito mais do que 5 mil reais, e cada um desses meninos já são prova disso, ou os outros que eu falei, trabalhando. Deixa o trabalho falar. Deixa o trabalho aparecer. Obrigado a todos. Eu queria terminar contando 2 coisas rápidas. A primeira é quanto é importante essa parceria aqui. Minha com a Prazeres da Mesa. Tem um cara que nunca está na frente das câmeras ou dos palcos, que é o Ricardo Castilho, não estou vendo ele por aqui. Mas o Ricardo, quando começou o projeto Prazeres na Mesa, um dia chegou no restaurante e falou, vou fazer uma revista nova. O que você acha que você tem que fazer? Eu peguei um monte de pilhas de revistas francesas que eu colecionava, que se chama Tourriès Magazine, botei no colo dele e falei, acho que é assim que funciona. Vem cá, Castilho. E eu vi a Prazeres da Mesa passar por muitos momentos. Não foram só alegrias. Eu passei junto momentos com eles que também não foram só alegrias. Mariela, que eu não sei onde está. Ricardo Castilho. Mariela não está, não tem problema. A gente manda um beijo para ela. Ricardo Castilho. Salva de palmas para o Mariela. Tem uma função na cozinha brasileira
mostrar que a cozinha brasileira não é do chefe, ela é nossa. Esse sonho da cozinha brasileira, que não é de um cozinheiro, que não é de um produtor, que não é de uma revista, que não é de alguém, é nossa. É uma semente que foi plantada lá atrás. E que o cara que plantou essa semente de olhar para o pequeno produtor, de recuperar espécies perdidas, que inspira e influencia diretamente o trabalho de todo mundo que trabalha com comida. E eu quero voltar a falar, o que conecta ao mundo não é a internet, o que conecta ao mundo é o alimento. A semente dessa história começa com um cara que está hoje na plateia, que eu queria pedir para ele vir aqui, que chama Carlo Petrini, o fundador do Slow Food. Carlinhos! Dai, viene. Eu falei isso muito por conta para os jovens. Todo mundo sabe quem é o René Redzepi, todo mundo sabe quem é um monte de astros do rock and roll. Muitas vezes as pessoas não sabem quem são os dinossauros da... Esse é um cara que, se a alimentação humana tem um antes e um depois, ou a igreja tem o antes de Cristo e o depois de Cristo, nós temos antes do Carlo e depois do Carlo. Obrigado a todos, obrigado pela presença da mesa, maestro.